Galera, uma das coisas que eu acredito que tá deixando a WWE mais chata ultimamente é como ela vem tratando a bookagem dos personagens vilões, dos heels da WWE, né? Porque eles estão se tornando cada vez mais genéricos, eles estão cada vez mais um parecido com o outro, eles não estão mais sendo aqueles heels que a gente via pelo menos há uns 4 anos atrás. Se você reparar, todo heel na WWE hoje, ou seja, todo vilão, pra vencer uma luta, pra vencer alguma coisa, sempre precisa de ajuda. Não tem um vilão na WWE que consegue lá bater de frente e vencer o combate lá sem precisar, né, roubarem um pouquinho. Raramente isso acontece, geralmente é só com algum gigante, algum cara grandão, ganhando de nomes bem fracos ainda por cima. Quando ele vai enfrentar algum superstar um pouco mais relevante, ele precisa de ajuda. Você pode pegar o exemplo do Braun Strowman quando era heel, né? Ele vive turnando. Ele vencia alguns nomes ali de fato que eram babyface limpo, só que na maioria das vezes precisava ali roubar para poder vencer, né? Você não lembra assim, por exemplo, dele vencendo o Roman Reigns sem precisar roubar. Teve uma vez que ele até chegou a vencer, mas o Roman Reigns estava lesionado. Você não lembra dele vencendo, sei lá, ele venceu, acho que o Seth Rollins e o Dinheiros uma vez limpo, só que depois ele, pra vencer, precisava roubar. O Drew, mesma coisa, gigantão ali, já chegou a vencer alguns nomes, mas a maioria também precisa roubar, precisa de uma ajuda, precisa de alguma interferência. E são nomes assim que poderiam sim vencer outros caras sem precisar ali ajuda. O Samoa Joe, por exemplo, também é outro que poderia fazer isso. Ele até faz um pouco ali, igual fez na WrestleMania com o Rey Mysterio, mas nas outras ocasiões nem sempre isso acontece. Então, falta um pouco mais disso, falta um pouco mais de heels ali que possam mostrar que eles não precisam de ajuda para saírem vitoriosos. Tem alguns que combinam, o problema não é você roubar, o problema não é não ter interferência. O Miz combina muito ter esse estilo de ir lá e poder ali vencer as lutas. Sempre com a ajuda de alguém. Na época era a Maryse, aí já teve vezes que foi o Damian Santel, teve vezes ali que foi o Curtis Axel junto com o Bodalas, o Bitin. O Seth Rollins combinou muito fazendo isso também em 2014, 2015, lá com o Ratinho Jararaca, o Kane, a Autoridade. Era o perfil dele. Mas o problema é você colocar isso em todos os heels, né? Você tem ali o exemplo do Kevin Owens, que começou sendo um cara ali valente, um cara corajoso, vencia ali diversos combates no começo, vencia John Cena, vencia Ryback, vencia Cesaro. E aí depois com o tempo ele se tornou isso que ele é hoje, né? Ele vive correndo dos adversários, vive fugindo, raramente, faz muito tempo mesmo que eu não me recordo de uma vitória dele ali que ele não precisou roubar, não precisou ter uma interferência, não precisou de uma ajuda. É sempre nesse estilo. Baron Corbin ali, quase a mesma coisa também. A maioria das vezes precisa de um roubo, de uma ajuda. E isso que é chato, porque a maioria desses heels são dessa forma. E aí, isso é ruim até pros babyfaces, porque quando o babyface vence um heel tão covarde, tão frágil igual esses, meio que não deixa ele credibilizado. É como se fosse tipo assim, se você perder vai ser uma vergonha, mas se você ganhar é sua obrigação. É mais ou menos isso que sobrou pros babyfaces atuais. Então, se você, por exemplo, tivesse ali um heel no que é o estilo Brock Lesnar, a gente pode colocar como exemplo, né? Que talvez seja o único ainda que consiga vencer de tudo sem precisar roubar, apesar de algumas vezes ter que roubar também, né? Como, por exemplo, as últimas com o Braun Strowman. Mas vamos lá. Você coloca aí o exemplo do Brock Lesnar, vencendo vários babyfaces, ninguém consegue derrotar o cara. O babyface que depois vai lá e derrota ele se credibiliza muito, igual aconteceu com o Seth Rollins, porque, pô, caraca, venci um maluco que tava imbatível, que legal, olha o feito que eu tive, né? Agora, o cara que vai vencer o Kevin Owens hoje, ele vai se credibilizar em alguma coisa? Absolutamente não. O Kevin Owens vive perdendo, o Kevin Owens vive fugindo, o Kevin Owens só ganha quando rouba. Então, pra ele, tipo, não faz a mínima diferença. O mesmo serve pro Sami Zayn, o mesmo serve pra Elias, o mesmo serve pra Dolph Ziggler. Talvez ele vencendo um Drew, aí é outra história. Apesar do Drew, claro, na maioria das vezes precisar roubar pra vencer também ativamente. Só que aí que tá a diferença, né? Pelo menos o Drew não é um cara que perdeu muitos combates, então ainda tem uma certa credibilidade você vencer ele, porque é um cara ali que perde poucas vezes. Mas pelo menos por enquanto, depois de um tempo também não vai ter credibilidade muito vencer algo assim. Então, se você fortalece os heels, você também vai fortalecer os babyfaces quando você fazer os babyfaces derrotarem eles. O problema é que também eu não sei, né? Eu acho que a ideia da WWE aí nessas bocagens tem interferência externa também, de patrocinador ali, do negócio da PGera. Porque se você colocar um heel muito valente, um heel que derrota o babyface, no caso os heróis ali, sem precisar de interferências,
Muita gente vai sentir ali que o Rio é melhor que o Babyface, e a ideia ali da WWE, dessa PG era que não, os Rios são sempre os malvados, são sempre que fazem a coisa errada e nunca eles vão ter sucesso, só os Babyfaces terão sucesso, no final os Babyfaces sempre vencem e tal, e tal, e tal. É algo chato e a WWE acaba meio que talvez tomando decisões por conta disso. E aí eu acho que muitas histórias também ali de traições que poderia acontecer, várias heel turns também não acontecem por conta também dessa interferência externa. Por exemplo, você poderia fazer uma traição bem feita com o New Day. Algum dos membros ali fazia heel turn. Daria pra fazer uma história legal envolvendo isso. Mas eles não fazem por quê? Porque o New Day é uma das stables na WWE, uma das tags que mais tem vendas. Então, se eles chegam e falam, ó, a gente vai acabar com o New Day, o pessoal do lado do marketing, o pessoal do lado das vendas vai chegar, peraí, os caras que mais vendem aqui, você vai acabar com eles mesmo? O que vai ter no lugar? E a WWE volta atrás, não vamos fazer uma história assim porque realmente você tem razão, eles vendem demais, então não vamos fazer isso, sabe? Isso que é chato. Ah, vamos fazer aqui uma storyline do Finn Balor aparecendo pintado, e aí ele aparece quase todo o pay-per-view, vai criando uma streak aí com essa pintura. Não pode, porque a pintura dele tem que ser só em momentos grandiosos, momentos em pay-per-views grandes, né? Senão vai se tornar algo muito comum e não vai vender direito, né? Agora, se você coloca para ele aparecer só, sei lá, 3 vezes no ano pintado, mas a gente se interessa para ver ele nesse estilo, sabe? É muita coisa pensando no outro lado, né? É diferente do NXT. O NXT ele não tem preocupação nenhuma com o externo. É só fazer um bom show, é só ter qualidade. Até porque, pelo que eu sei, eles não sobrevivem ali da grana que eles ganham com os eventos. Na verdade, eles são financiados pela WWE mesmo. Então, eles não têm preocupação ali com lucro e demais coisas. Não que eles não queiram, mas eles não têm a preocupação principal. No main roster, esse que é o grande problema. Certas decisões ali, elas acabam tendo que ser tomadas pensando em fatores externos. Por exemplo, muita gente questiona lá dos tempos que o John Cena era sempre colocado ali nos shows semanais para ser o cara a fechar o show, o cara abrir o show, só ter John Cena, né? Isso era enjoativo em termos de storyline, mas por outro lado, nos números da audiência, quando o John Cena estava presente, a audiência era melhor do que quando ele não estava. Então aí tem que vir a outra decisão, a decisão na questão de audiência. Pô, o fulano pode estar estragando toda a história, pode estar deixando enjoativo, mas aí ele tá trazendo a audiência pra cá. Então, a decisão vai ser sempre colocar o John Cena aqui, sabe? Isso que é chato, é muita coisa. E é assim, quem assiste, quem é fã assim, não questiona essas coisas, não entende essas coisas. Tá simplesmente querendo ver um bom show. Não tem noção, sabe, dessas decisões. E aí sai ali meio que se perguntando por que é tão ruim, por que continua. Mas tem aí as ideias externas da WWE, tem muita coisa de bastidor aí, tem muitos números que eles têm acesso, e aí isso explica muito essa questão. O Braun Strowman, por exemplo, toda hora estar turnando, né, de deixar de ser aquele heel lá do passado e virado aí um cara mais showman, né, é porque também é líder em vendas, a galera, ele tem um poder de atração muito grande, aí coloca aquela camiseta dele ali, e estando como babyface ali, faz a galera ir ao delírio ali, nossa, que legal, Braun Strowman, vamos comprar as camisetas dele e tal. E o heel, geralmente, na WWE, raramente você vê um heel que tem merchandise, né? Você tem o Kevin Owens aí, que já tá um tempo na WWE, então faz sentido. O Baron Corbin, acho que tem as antigas lá atrás, atualmente também não tem quase nenhuma. Lars Sullivan, o Drew também ali deve ter algumas que ele nem usa nos shows semanais, mas deve ter alguma coisinha também ou outra. Não é igual o Babyface, né? Então é complicado, os investimentos acabam sendo sempre nos Babyface ali na maioria das vezes. E de forma genérica também, os babyfaces hoje em dia, na maioria deles, é sempre aquele estilo underdog, aquele estilo que faz você ficar com dó dele, né? Claro que ultimamente o Roman Reigns vem tomando novas atitudes, o Seth Rollins novas atitudes, o que é bom, tomara que continue assim, né? Mas nos últimos anos foi só assim que convenceu, sempre o babyface que faz a gente ficar com peninha dele, não aquele babyface que a gente faz vibrar assim, sabe? Caraca, que cara B10 e tal. Complicado, mas acho que isso explica porque os shows semanais, assim, é um dos motivos, né, dos shows semanais estarem tão chatos. A fraca bucagem nos rios da WWE. E também aqui, como eu expliquei, tem certas decisões que às vezes não é nem que a WWE queria fazer, mas que avaliando ali fatores de audiência, fatores de vendas, ela acaba meio que dando um passo atrás. Infelizmente, você nota que isso veio acontecendo desde que começou a PG Era, né? E desde que começou a PG Era foi quando a galera mais reclamou de várias histórias na WWE, de várias decisões da WWE.
Então, por quê? Porque ela tá preocupada com outras coisas, não tá preocupada mais igual foi no passado com o desenvolvimento das suas feudes, né? E aí também eu acho que é até possível na PG Era você fazer histórias boas. A gente viu isso, algumas delas em 2011, a gente viu algumas delas em 2014, em 2015, em 2013, até algumas nos últimos anos ali, 2017 e tal, mas nem sempre acaba meio que, ainda mais agora que esse negócio de Arábia Saudita e a WWE ganhando muito dinheiro com A, eu acho que ela sinceramente está pouco se lixando com o resto dos shows aí. Sinceramente, eu acho que ela só tá preocupada em fazer os 4 grandes, Survivor Series, Royal Rumble, WrestleMania e SummerSlam, os eventos da Arábia Saudita que tá dando uma grande grana. E aí vamos ver se no SmackDown na Fox também eles vão fazer alguma coisa caprichada, mas eu não acredito em coisas muito relevantes assim, não. De resto, é o arroz e feijão de sempre, porque pra eles tá ótimo e... Enfim, e comentem aí o que vocês acham também disso, se é verdade que os heels, os babyfaces, as histórias, as decisões estão tão assim chatas, tão genéricas ultimamente, porque de fato ali uma ou outra coisa que salva, e quando começa a salvar eles dão um jeito de estragar também, porque certeza que é alguma decisão lá que eles resolvem tomar, e tipo, não, fulano aqui tá dando números muito ruins, vamos tirar ele do topo porque isso, né? Infelizmente é assim. Mas é isso, comenta o que vocês acham, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui.